Pelos frutos se conhece a árvore. Este Deus, Israel, é um Deus bipolar, contraditório. O Messias disse nas Escrituras, em Mateus capítulo 5, versículo 37, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso, contradições, bipolaridade, mudança de variação de ideia, vem do maligno, o acusador, o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10, João capítulo 5, versículo 45. Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Observem, irmãos, a contradição deste Deus, Israel. Deus não pode mentir. Em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Agora vejam só, irmãos. Deus muda de ideia do que havia prometido que iria fazer com o seu povo. Êxodo capítulo 32, versículo 14. Então o Senhor Deus mudou de ideia. Mudança de variação. Lembre, irmãos, mudança de variação vem do maligno, o diabo, o acusador, e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Irmãos, este Deus, Israel, ele mente e faz com que os profetas também mintam. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo do 21 ao 23. Analisem, irmãos. Ali, o Deus Israel fez com que os profetas proferissem mentiras. E em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo do 21 ao 24, ali, irmãos, confirma isso. Deus fez com que os profetas mentissem. Analisem o versículo 22 de 2 Crônicas, capítulo 18. E Macais terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Quem é que mente desde o princípio? João capítulo 8, versículo 44. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Irmãos, este Deus, Israel, que mentiu e fez com que os profetas mentissem, este Deus que mudou de ideia, que mudou de variação, este Deus, Israel, ele habita em trevas, nuvens escuras, escuridão. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, ali diz o seguinte, irmãos: aí Salomão disse: tu, ó Senhor, pusestes o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras. Este Deus que mente, este Deus que fez com que os profetas mentissem, este Deus, ele habita em trevas, nuvens escuras, escuridão. Nosso Pai, que fez céus e terra, ele não mente, não muda de variação. Seu Filho o revelou. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, o Messias, o primogênito. Ele que nos mostra quem o Pai é. Mateus capítulo 11, versículo 27, João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 17, versículo do 25 ao 26. Mesmo fruto, bondade, justiça, entendimento, mesmo Espírito. Por isso o Messias disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Em João capítulo 5, versículo 19, o Messias disse: tudo que fiz foi aquilo que eu vi o Pai fazendo.
Tudo que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai e o Messias, eles têm o mesmo fruto, a mesma bondade, a mesma justiça. Pode passar céu e terra, mas as minhas palavras, as Escrituras, a verdade do Pai, jamais passarão, jamais mudará. Porque o Pai, ele não muda de variação, de posição, de ideia. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 24, versículo 35. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era do Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu o Pai. Somente o Filho primogênito que está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é o Pai. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Observaram, irmãos? O Messias, ele que nos mostra quem é o Pai. O Messias, ele mostrou frutos de bondade, piedade com o próximo. Estes também são os frutos do Pai. Bondade, piedade com o próximo. E as Escrituras, irmãos, o Messias, quando ele veio aqui nessa terra, ele é as Escrituras. Por isso, irmãos, que a palavra do Pai jamais mudará, pois ela é a mesma desde a criação do mundo. O Verbo que estava junto com o Pai na criação do mundo, quando o Pai fez todas as coisas. O Messias, ele que nos mostra quem é o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê eu, vê o Pai. Somente o Filho que nos mostra quem é o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. O Pai é luz e nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. A mensagem que o Messias nos deu e que anunciamos a vocês é esta: o Pai é luz e não há nele nenhuma escuridão. Irmãos, o Pai, ele não muda de ideia. Tiago capítulo 1, versículo 16 ao 17. Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem dos céus, vem do Pai, que fez as luzes dos céus. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. O Pai não atenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga que esta tentação vem do Pai, pois o Pai não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Irmãos, despertem enquanto há tempo. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão?
diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas?